Então, finalmente chegou o momento de eu gravar o vídeo mais esperado dessa época dos exames. E assim pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, eu sou Madeline Bata, o fundador da DGD Faça. Assim, este ano foi um ano muito diferente, houve relativamente muito pouco conteúdo devido a outras ocupações que têm a ver com a DGD Faça. Eu espero que esse sacrifício que aconteceu esse ano, essa falta de conteúdos, possa valer muito a pena no futuro a troca que eu fiz. Então eu espero que esse vídeo vá te ajudar e que te deixe mais preparado para os exames. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o que eu acho que vai sair no exame ou as matérias que serão avaliadas no exame com base na matriz. Então eu acho que vai ser uma aula bem top. Nós vamos olhar um pouco mais para a matriz que o Ministério da Educação disponibilizou, quais são os objetivos, quais são os conteúdos, e durante o vídeo eu vou dando a minha opinião em relação a cada um desses pontos. Eu espero que este vídeo realmente te seja útil e que tu possas utilizar este conteúdo para se sair bem nos exames, e não esquece de compartilhar com os teus colegas, que é para todos vocês poderem se sair bem. Então, vamos lá dar uma olhada nesta matriz do exame de DGD de 2022. Na coluna de objetivos, a primeira parte fala que o examinado deve ser capaz de, primeiro, construir a representação diédrica das secções produzidas por planos em sólidos geométricos. Isso é uma coisa óbvia. Em outras palavras, o enunciado quis dizer que tens de ser capaz de saber representar a secção produzida em sólidos. E depois também disse que tens de ser capaz de representar a verdadeira grandeza da secção produzida por planos de topo e vertical em sólidos geométricos. Eita, isto é uma coisa bem interessante, é uma coisa muito top. Antes de eu falar disso, deixa eu só ler o último ponto, depois eu compartilho contigo o que eu achei interessante nessa passagem. Vamos lá. Depois também vem representar através da convenção gráfica adequada o sólido geométrico seccionado, a secção e a verdadeira grandeza. Prontos, é uma coisa bem simples, mas bem simples mesmo. Vamos lá. Começando pelo primeiro ponto que eu já falei, que tu tens de saber representar a secção. Até aqui não importa qual é o sólido, se é uma pirâmide, se é um prisma, se é um cilindro, se é um cone. No primeiro ponto eles dizem que tu tens de saber representar a secção. No segundo ponto, dentro do objetivo, é que as coisas começam a ficar mais afuniladas. Saímos do global para algo mais específico. Aqui vem que tu tens de saber representar a verdadeira grandeza da secção produzida por planos de topo e vertical em sólidos geométricos. Ou seja, daquele número infinito de planos que podíamos utilizar para seccionar os nossos sólidos, a matriz afirmou que tu tens de saber representar a secção produzida nos sólidos por planos de topo e verticais. Pode acontecer de saírem outros planos, como de nível, plano de frente, mas eles afunilaram muito bem, colocaram um grande filtro e mencionaram plano de topo e plano vertical. E isso bate muito bem com o ponto 1, que é onde eles disseram que tu tens de saber construir a representação diétrica da secção produzida em planos de sólidos geométricos. Não, na verdade, bate com o último ponto, que eles dizem para representar através da convenção gráfica adequada o sólido geométrico seccionado e a secção e sua verdadeira grandeza. É assim, geralmente quando é um sólido, por exemplo, assente num plano de nível ou no plano horizontal de projeção, ou sei lá, no plano de frente ou no plano frontal de projeção, e o sólido é seccionado por um plano paralelo à base, a figura resultante da secção já se encontra em verdadeira grandeza. Nós não precisamos utilizar um método auxiliar para representar a verdadeira grandeza, pois a figura da secção já se encontra em verdadeira grandeza. Mas geralmente quando nós seccionamos os nossos sólidos utilizando planos verticais ou planos de topo, a figura que resulta da secção, ainda que esteja nesses planos que eu acabei de mencionar, não se encontra em verdadeira grandeza, pois todas as figuras que fazem parte desses planos também não se encontram em verdadeira grandeza. Ou seja, nós podemos estar mais confiantes de que provavelmente o sólido que vão nos dar no exame
será seccionado por um plano de topo ou por um plano vertical. Mas atenção, isso não significa que nós devemos ignorar os outros planos. Temos de nos preparar para tudo, mas temos um pouco mais de esperança. Então, no último ponto, dizem para representar a convenção gráfica adequada do sólido geométrico seccionado à sua verdadeira grandeza. Ou seja, eles estão a dizer para tu saberes a gráfica. O que é traço interrompido? Tens de representar a traço interrompido. Se tu fizeste o corte do sólido, tens de saber que, eita, tem uma parte que vai sair, tem uma parte que vai ficar. A parte que saiu, nós geralmente não carregamos. A parte que fica é a parte que nós carregamos. Então, tu tens de saber representar com a gráfica correta essas duas situações. É o que o terceiro ponto dos objetivos nos diz para sabermos. Então, é uma coisa bem interessante. Ok, ainda sobre a parte da secção, nós temos o conteúdo, que é onde a matriz nos diz mais ou menos qual é o conteúdo que será avaliado. E o primeiro ponto é secção em sólidos. Aqui vem representação da projeção da secção produzida em prismas e pirâmides por planos de topo e vertical. Olha, mais uma vez, a matriz nos dá uma dica com muita esperança. Nós sabemos que existem vários sólidos. Podemos ter pirâmides, podemos ter prismas, cilindros, podemos ter cones, entre outras formas geométricas. Mas o enunciado, mais uma vez, colocou um filtro e disse que nós devemos saber a representação das projeções da secção produzida em prismas e pirâmides. Ou seja, excluíram os cones, excluíram os cilindros, colocaram prismas e pirâmides. E mais uma vez falaram sobre os planos que vão seccionar esses mesmos sólidos. Eles disseram por planos de topo e vertical. A nossa esperança aumenta ainda mais. Continuando, quando eles falam sobre a verdadeira grandeza da secção, eles dizem que tu deves determinar a verdadeira grandeza da secção produzida por planos de topo e verticais em sólidos geométricos. Prontos. Se eu fosse fazer o exame, eu ficaria muito mais confiante. Porque eles estão aqui a dizer, meu, tipo, plano de topo e plano vertical. Várias vezes eles falam sobre plano de topo e plano vertical. Então, eu acho que vou disponibilizar para vocês alguns exercícios onde nós utilizamos mais planos de topo, mais planos verticais. Então, nós já vimos a primeira parte do nosso exame, que deu para ver que o primeiro exercício certamente será sobre secção de sólidos. É isso mesmo, a primeira matéria do primeiro trimestre é secção. Então, o primeiro exercício do exame será sobre secção. Então, antes de eu passar para o segundo exercício, que certamente é sobre a interseção de retas em sólidos, eu vou dar uma dica sobre os exercícios que vocês vão utilizar para se preparar na secção. Utilizem situações em que os sólidos são oblíquos. Não esqueça disso. Treine com sólidos regulares, sólidos retos, mas não esqueça dos sólidos oblíquos. Geralmente os exercícios são tão simples, mas só para aumentar um pouquinho de ânimo, um pouquinho de dificuldade, coloca um sólido oblíquo. Na verdade, nem aumenta a dificuldade nada, porque o processo é o mesmo de resolução. Então, não ignore as situações em que os sólidos são oblíquos, tá bem? Agora podemos passar para a interseção de retas em sólidos. Na coluna de objetivos, a matriz nos diz para sabermos determinar os pontos resultantes da interseção de uma reta em um sólido geométrico. Eita, aqui eles não dão muitas dicas. Então temos que começar a generalizar um pouco o nosso foco de estudo. Mas vamos lá, continuando. Também diz, ainda na coluna do objetivo, que deve saber aplicar a convecção gráfica adequada na representação dos traços da reta, visíveis e invisíveis. Então é isso. É uma coisa óbvia, eles foram direto ao ponto, disseram que tu tens de saber representar os pontos de entrada e os pontos de saída, ou seja, os pontos em comum entre a reta e o nosso sólido. Também disseram para nós sabermos representar a gráfica correta, ou seja, quando a nossa reta atravessa o nosso sólido, tem uma parte da reta que fica dentro, que sempre é invisível, e tem algumas partes da reta que sempre são visíveis, pois são aquelas partes que estão fora do sólido. Mas pode acontecer o caso de uma parte da reta estar fora, mas ainda assim estar sobreposta ao nosso sólido. Essa parte nós consideramos como invisível. O importante aqui é tu saberes representar exatamente a gráfica correta. Traço contínuo para tudo que é visível,
traço interrompido eu utilizo para representar aquilo que está fora do sólido, mas está invisível por sobreposição, ou seja, o sólido tapa, e pontilhado eu utilizo para representar toda aquela parte que está dentro do sólido. Então é basicamente isso que eles dizem, tu tens de saber fazer, saber representar com a gráfica correta. Vamos lá passar então para a coluna do conteúdo. Na interseção de retas com sólidos, eles dizem que tu tens de saber a interseção de retas com cones e cilindros através do método específico. Prontos! Mais uma vez, eles colocaram um filtro bem top. Eles disseram, tu não precisas, pelo menos com base na matriz, bater muito a cabeça com as pirâmides e os prismas. Eles disseram a interseção de retas com cones e cilindros através do método específico. Se eu não estiver em erro, o método específico é aquele onde nós utilizamos algumas retas concorrentes ou retas paralelas, aquele método específico. Eu vou confirmar isso, posso estar errado há um bom tempo que não estudo muito DGD, então não quero mentir para vocês, mas se eu não estiver em erro é exatamente isso. Então temos esse filtro. Vamos focar um pouco mais em cones e em cilindros. Mais uma vez, não ignore as pirâmides e os prismas. Nunca se sabe o que vai sair. E também dizem que o traço da reta visível e invisível com a convenção gráfica adequada. É isso que acabamos de falar. Eles querem dizer que tu tens de saber representar a traço visível, as partes da reta que são visíveis, e a traço interrompido ou pontilhado, as partes da reta que são invisíveis. Então é basicamente isso. É coisa simples. Então, o segundo exercício será sobre interseção de retas. Eles já deram uma sugestão que devemos focar mais em cones e em cilindros. Tá bem? Então vamos lá passar para o último exercício, ou a última matéria que será avaliada no exame. No exame do ano de 2021, eles colocaram um exercício da 11ª classe. O número 1 foi só projeção. O número 2 foi secção e o número 3 foi sobre interseção. Mas este ano voltou-se para o programa normal dos exames, ou o que devia ser o normal. Eles vão avaliar somente as matérias do 12º ano. Que o número 1 foi a secção, o número 2 foi a interseção e desta vez o número 3 é sobre sombras. Então, vamos lá ver o que eles pedem, o que eles falam quando dizem sombras. Você tem que saber sobre sombras. Qual é o objetivo? Eles dizem que o objetivo é determinar as sombras próprias e projetadas sobre os planos de projeção de cones com bases de nível e de frente. Poxa, meu, eles foram muito tops, foram muito tops. Eles disseram exatamente qual é o sólido que vai sair. Eu espero que eu esteja certo e que a minha intuição bata com o que vai sair no exame, porque é o que a matriz está nos a dizer. Os alunos vão utilizar isso como base para os seus estudos. Então, eles estão aqui a dizer saber determinar as sombras próprias e projetada sobre os planos de projeção de cones com base de nível e de frente. Bem top. Eu já peguei tudo e fiquei bem animado porque é top. Eles disseram tudo. Mas vamos lá continuar, depois eu explico um pouco mais. E dizem também para saber aplicar a convenção gráfica adequada para a representação de sólidos e das sombras próprias e projetadas. Ou seja, é sobre a gráfica. Em todos os exercícios eles vão dar uma ênfase em relação à gráfica. Tu tens de saber qual é a gráfica correta, como tracejar a sombra, as partes visíveis da sombra própria, como representar. Então, todos os exercícios eles vão pedir sobre a gráfica. Então, nunca esqueça disso. Então, vamos lá passar para a parte do conteúdo relacionado com as sombras dos nossos sólidos. O enunciado diz sobre as sombras que vocês devem saber representar as sombras próprias e projetadas nos planos de projeção de sólidos geométricos. Foi uma coisa óbvia e não teve muito o que se falar. Então, sobre sombras é isso. A matriz de preparação para os exames já disse, deixou muito claro, saberem fazer a determinação da sombra própria e projetada nos planos de projeção de cones de bases de nível e de frente. Guys, é tudo. Ele falou exatamente qual é o sólido que vocês devem representar a sombra e disse também quais são os planos onde esse mesmo sólido estará assente. Eles disseram plano de nível e de frente. Só que tem uma coisa. A minha sugestão aqui é a seguinte.
quando eles falam de plano de nível e plano de frente, eles também podem muito bem tirar um plano frontal de projeção ou um plano horizontal de projeção, porque é a mesma coisa. A diferença de um plano de nível e o plano horizontal de projeção é somente a distância. Se a base estiver aqui, é a mesma coisa que se ela estiver aqui embaixo. O processo de representação, tudo é a mesma coisa. A única coisa que muda é o valor da cota da base, do plano da base. Um lado é cota 0, que é o PHP, e no plano de nível terá um valor de cota. Plano de frente é a mesma coisa. É a mesma coisa que o plano frontal de projeção. A diferença é o afastamento. Um tem afastamento 0, que é o PFP, e o outro tem um afastamento com algum valor, que é o plano de frente. Então, mais uma vez, em relação a esses sólidos, eles já disseram que é um cone. Prepare-se para sólidos oblíquos. Em todos os casos, considerem sólidos oblíquos. Como esses exercícios são muito simples, é bem provável que eles coloquem um sólido oblíquo só para deixar as coisas um pouco mais animadas. Então, é isso. Eu acho que a matriz está bem clara. Nos tempos que eu estudava, eu nem conseguia analisar isso com essa clareza que hoje eu consigo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Espero que vocês utilizem esta matriz para se prepararem. Então é isso. Eu sou Madeline Bate. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Espero que ele te ajude e que tu consigas passar nos exames. Pois bem, comenta aqui embaixo. Eu passei no exame que eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Tchau.